Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao segundo podcast da Algoritmo. Hoje temos o prazer de receber um verdadeiro catalisador da transformação na área da saúde. Apresento a vocês o Dr. Lucas Penchel. Além de ser um médico altamente respeitado, é também um grande empresário de sucesso, um influenciador digital positivo, que abarca aí números incríveis nessa área. E é um prazer receber você, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, vim hoje bem empolgado para participar do podcast. Parabéns pelo espaço, já falei aqui nos bastidores, Obrigado. Realmente muito impressionante. Essa área que vem crescendo de forma muito importante, impactante, e ter estruturas como essa aqui é importantíssimo para a gente fazer produções, eventos, ocasiões como essa aqui. E vamos falar de tudo um pouco hoje, de empreendedorismo, vida pessoal, nutrição, medicina, estética, qualidade de vida. Fico à disposição. Muito obrigado, doutor. Me chamo Pedro, ao meu lado está o Felipe. Boa noite, bom dia, né? Tô acostumado a fazer os podcasts de noite, mas bom dia. Vamos conversar sim, tem muitos assuntos aí que, inclusive, eu acho que é um senso comum das pessoas, geralmente tem dúvida, e aproveitar esse espaço que você está dando pra gente tirar essas dúvidas. Para começar, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, queria que você falasse um pouco, porque faltou até na apresentação, falar que você é um cara que faz palestras também. Inclusive palestras internacionais, né? A gente viu a última aí em Harvard, foi a que a gente acompanhou. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre qual é o foco das suas palestras e dar um pouquinho mais de um resumo sobre o Lucas Penchel em si. Então, o Lucas Penchel é um cara de Belo Horizonte, criado em Teófilo Otoni, família humilde, interiorana, que sempre gostou de fazenda, de andar descalço, passou por várias fases da vida, andar de ônibus, mototáxi, sempre teve o sonho de ser médico. Voltei para Belo Horizonte em 2004, 4 para 5, para realizar esse sonho. Desde então estou aqui há quase 20 anos e formei em medicina em 2011 e de lá para cá a gente fez algumas pós-graduações em nutrologia, endócrino, faculdade de nutrição, mestrado e agora o foco principal é doutorado. A questão do falar em público foi mais um desafio, porque eu acredito que a gente cresça nas adversidades. E uma das grandes dificuldades que eu tinha era realmente de falar, de conversar, seja em apresentação de aula, em escola, né, apresentar ali para 5, 6 pessoas, desde participar num podcast como esse, participar em rádio, em TV, enfim. E eu não me sentia preparado. E teve em 2 ocasiões da minha vida que eu fui duramente criticado, justamente por isso, e eu falei, olha, eu preciso realmente aprender. Inicialmente, o objetivo era só aprender a falar em público, não era ser professor, palestrar em lugar nenhum. Mas as oportunidades foram aparecendo, e eu palestrei desde escola infantil, Câmara dos Vereadores, até em outros países. Como vocês falaram, em Harvard, ano passado eu fui lá apresentar meu trabalho, pesquisa científica, eu sou pesquisador também, tem artigos publicados em português e inglês, e eu tive a oportunidade de ir lá apresentar. Não foi a primeira vez, eu já apresentei o mesmo trabalho em Portugal e na Universidade de Sorbonne, na França, que é uma universidade extremamente respeitada, é considerada a segunda mais importante do mundo. E por conta dessas duras críticas que eu recebi lá atrás, eu procurei fazer coach, fazer cursos de oratória, mestrado para aprender a fazer aulas, slides, enfim, cursos de Office, para saber mexer em PowerPoint, Excel. E as oportunidades vão aparecendo e você precisa estar preparado para elas. Então, eu me preparei antes e à medida que a gente vai divulgando nosso trabalho, elas continuam aparecendo. Então, hoje, no ano de 2023, eu tenho inúmeras palestras já agendadas. Esse mês de junho, eu estarei em Florianópolis palestrando, estarei no Rio de Janeiro palestrando. São Paulo, se eu não me engano, é no mês que vem. E aí, de tanto a gente fazer, praticar, treinar, nós vamos tomando gosto da coisa
E o que antes eu queria só não fazer feio, hoje eu sou apaixonado e tenho um prazer imenso em espalhar meu conhecimento de todos esses focos aí da vida. Faz com maestria, né? A gente tenta fazer, né? Então, feito é melhor que perfeito. Isso. Com A gente certeza. tem que tentar ser mais caprichoso possível, mas a gente sempre busca melhorar, aperfeiçoar, porque quando a gente para no tempo, a vida perde sentido. Então, nós temos que sonhar sempre, ter metas, objetivos de vida. O grande detalhe é que o que eu acompanho em consultório é que as pessoas não estão sabendo metrificar os seus objetivos, né? Ao mesmo tempo que elas querem, por exemplo, casar e constituir uma família, elas querem entrar em uma faculdade e montar uma empresa. E muitas das vezes o tempo hábil para aquilo, ela não consegue se dedicar exclusivamente em um dos sonhos. Então ela vai, por exemplo, para o empreendedorismo, mas aí não consegue concluir a faculdade que ela já iniciou e muito menos prosperar na vida pessoal. E aí ela acaba ficando extremamente frustrada, né? Então a gente tem que saber o que é controlável. Tem um estilo de vida, de pensamento que são dos estoicos. Eles falam isso, que os casos de depressão hoje, né, são várias hipóteses de depressão, mas os casos de depressão hoje são justamente por conta disso. É por a gente querer controlar tudo e a única coisa que a gente pode controlar é o nosso juízo ou tomada de decisões. A gente não controla a política, o clima, o chefe, o funcionário, se o dinheiro vai entrar, se o dinheiro não vai entrar, se o relacionamento vai dar certo ou não, como vai ser a faculdade ou o projeto. A gente não consegue controlar. E controlar é o teu domínio sobre aquilo ali. E quando isso começa a sair fora dos nossos controles, começam a aparecer as doenças mentais. É um tipo de pensamento dos estoicos quanto à depressão. Mas existem várias outras hipóteses dessa doença, desde fatores externos, que são esses, por exemplo, de querer controlar tudo, como fatores internos, como, por exemplo, uma deficiência de testosterona, que pode levar à depressão. Muito interessante. Você falou aí de passar conhecimento, você fazia isso com maestria no seu Instagram. De onde que surgiu a ideia de você aproximar o público da medicina, assim? Apesar de ter grandes nomes aí, mas em BH, Sim. que não tem outro, né? Então, eu na academia, eu sempre gostei de ensinar, sempre. Mas eu fui saber disso anos depois, eu fui perceber isso. E aí tinha uma academia, eu sempre fui acima do peso. E aí eu sempre também fiquei dentro de academia. Eu só esquecia que, ou não sabia, que dieta é a mais importante. Continuava com a alimentação ruim, mas era assíduo na academia. E na academia, querendo ou não, a gente socializa. E por socializar tanto, talvez eu nem treinava direito. E nessas ali, eu gostava de compartilhar meu conhecimento. Porque naquela época, ali por volta de 2009, 2010, na medicina, os temas, as áreas muito citadas, é quando a pessoa está doente. Ah, então você vai no endócrino, por quê? O colesterol está aumentado, eu estou gordura no fígado, triglicérides, problema de tireoide. Ah, você vai no cardiologista. Nunca era, eu quero definir, eu quero melhorar minha performance mental, melhorar minha performance física, eu quero ver como estão as minhas vitaminas, quero prevenir doenças. Não tinha isso. E já pensando dessa forma, dentro de academia, geralmente as pessoas não vão ficar falando meu colesterol, meu triglicérides, inclusive no meio de jovens. O assunto era esse. Eu quero ficar disposto, eu quero treinar mais. E sabendo disso, eu comecei a me dedicar a esses temas, sem saber que futuramente eu ia exercer a área que eu exerço hoje. E dentro da academia, todo mundo me chamava. Lucas, isso aqui, como é que faz? O que é bom tomar antes do treino, depois do treino? Eu posso comer isso? Como? E ali eu ficava todos os dias ali, um treino que ia ser 1 hora, eu ficava 2 horas. E lá dentro da academia, o pessoal começou a falar assim, aí, ó, dicas do doutor, dicas do doutor. E isso ficou na minha cabeça, dicas do doutor, dicas do doutor. Aí eu montei uma fanpage no Facebook. Na época não existia Instagram. O Facebook estava em alta, né? Estava em alta. E aí eu montei uma fanpage, essa fanpage ela foi
tendo muitos seguidores. Aí chegou uma época que tinha 60 mil seguidores, e assim, naquela época não tinha Instagram e Facebook, quem tinha fanpage era só famoso mesmo, eu lembro que Luciano Huck tinha, eu ficava olhando lá, e minha fanpage era tão legal que, por exemplo, famosos como Luciano Huck tinha 300 mil, e eu tinha 60, então assim, número grande. Era um número considerável. Até que um dia eu publiquei algo sobre alimentação infantil. E aí tinha um canal da Rede Globo, eu não sei se existia um que chamava GGT. GGT? GNT. E aí a GNT repostou um texto meu. Aí depois o Vídeo Show, eu nem sei se existe mais esse programa. Acabou, né? Repostou também. E aí quando eu vi, o pessoal da Globo Minas entrou em contato para dar entrevista. Fui lá dar entrevista e o negócio que já estava tomando o corpo, crescendo uma proporção mais ainda, né? Ainda maior. E nessa época eu fui verificado no Facebook. E isso foi em 2013, 14. E aí eu nem sabia o que era aquilo, qual era o significado. Então, a partir daí eu percebi, nossa, olha só, e o nome da fanpage era Dicas do Doutor. Então, o que eu estou fazendo dentro da academia para 10, 15 amigos, eu falei, eu vou fazer para várias pessoas, inclusive quem não me conhece. E de forma despretensiosa, famosos começaram a compartilhar, e tinha, na época, textos com 2 mil, 3 mil compartilhamentos. E aí a Globo chegou, enfim. E aí, a partir disso, eu falei, nossa, isso aqui é o meu negócio. E aí, logo depois, veio o Instagram, enfim. E a gente chegou onde está hoje. Muito interessante. Você falou de controle de tempo, né? Sim. Como é que você conseguiu gerenciar seu tempo para fazer esse tanto de coisa? Da medicina, aí você falava com o público, treinava, malhava. Aí quem vê de fora, você pensa, é o super-homem, né? Então, eu também sou hiperativo. Hoje, isso não me atrapalhou, não atrapalhou no meu desenvolvimento, mas foi formas que a gente consegue se adaptar, são coisas que a gente consegue se adaptar. E por ser hiperativo, nós temos muitos sonhos, muitos objetivos, muitas metas. As pessoas hiperativas precisam de descarga dopaminérgica com frequência. O que é isso? Experimentar grandes sensações prazerosas com constância. Vão para a festa, vão viajar, vão abrir um negócio, sabe? Precisa de descarga de dopamina com frequência. E por esse motivo eu sempre quis abraçar o mundo e fazer diversas coisas. Cheguei a um determinado momento onde ficava extremamente frustrado por não conseguir atingi-las. E depois disso eu comecei a buscar conteúdo a respeito de metas cométricas, planejamento, seja financeiro, de negócios e também gestão do tempo. Existe uma coisa que chama matriz de prioridades. E existem várias matrizes de prioridade. Existe uma que chama matriz GUT. G de gravidade, U de urgência, T de tendência. E aí eu pego uma lista de 10 coisas que eu quero fazer. Por exemplo, eu preciso fazer supermercado, feira. Eu tenho que treinar. Eu preciso estudar. Eu preciso atender paciente. Levar o carro na manutenção. Coisas aleatórias, seja de vida profissional ou pessoal. Isso a grande maioria das pessoas fazem. Mas a gente se perde por onde começar. Primeiro eu vou no supermercado ou vou consertar o carro. Mas se eu não consertar o carro, eu não consigo ir no supermercado. E aí eu tenho que trabalhar. Mas se eu não tiver comida em casa, eu não trabalho. Então, por onde começar? E através dessa matriz GUT, existem outras, tá? Mas essa foi a que eu mais me identifiquei, onde a gente classifica esta atividade. Se eu não fizer ela, o quanto grave vai ser para mim. Então, exemplo, se eu não pagar a conta de luz hoje, o quanto grave isso vai ser? Vou ficar sem luz. Então, tendência. Se eu não resolver isso agora, a tendência disso é piorar rápido ou demorar demais para piorar. E aí é muito simples, né, para quem estiver acompanhando a gente, digitar no Google lá, matriz GUT, tem um quadrinho. Isso me ajudou muito a determinar por onde começar e concluir. E eu costumo fazer isso aos domingos à noite, com as atividades que eu preciso fazer naquela semana. Certo. E aí, quando chega ali no final da semana, eu vou conferir, a gente consegue
realizar aí 70%, 80% das demandas, e é extremamente gratificante, e isso, inclusive, ajuda a dormir bem, né? E hoje as pessoas, mais de 70% dos brasileiros não dormem bem por conta disso. Eu preciso fazer isso amanhã, vai dar certo, não vai dar aquilo. E aí, durante essas 10 coisas, 10 atividades que ela determinou na segunda-feira, chegou na quarta, já são 20, 30. Então, são novas demandas. E essas matrizes, elas nos ajudam justamente a priorizar. E outra coisa que eu passei a fazer, isso aí há mais pouco tempo, de um ano para cá, que eu até compartilhei com vocês no bastidores, que é descrever as atividades feitas durante o dia, né? Desde atividades simples, como lavar a louça, fazer oração, tomar café, desde a questões mais complexas, como dar aula. Quando chega no final do dia, você percebe o quão foi produtivo aquilo. E o tomar café é algo tão importante como dar a aula ou ir trabalhar. E nós precisamos tratar isso com uma grande importância. Então eu coloco lavar louça, molhar plantas, tomar café, para aquilo ser um hábito diário e chegar no final do dia eu ficar extremamente satisfeito e realizado por ter feito muitas coisas. E do contrário se frustra, né? Exatamente. Quer dizer, ali você tem que fazer no dia. Isso. E aí a gente acaba se frustrando quando faz o contrário. Faz o que a gente precisaria fazer, né? Isso. Aproveitando aqui, voltando no assunto que você comentou no começo do vídeo sobre a depressão, é uma dúvida que eu tenho, imagino que muitas pessoas têm, sobre a depressão e a influência que ela tem no ganho de peso. Né? Você estava até comentando com a gente aqui antes, queria que você desse algum conhecimento para a gente nessa área. Então, o Brasil está no segundo lugar do ranking mundial de depressão. Só perde para os Estados Unidos. Nossa, segundo lugar. Segundo lugar. E o diagnóstico da obesidade é muito simples. Não precisa ser um médico nutricionista. Geralmente a gente olha para a pessoa e já vê que ela está muito acima do peso. É um assunto que está em alta a todo momento, seja no inverno, no verão, no lançamento de roupa, na TV, num programa de reality show. E é algo tão comum que é debate, seja para falar de coisa séria ou brincadeira. Mas a depressão é algo tão frequente como, porque o Brasil hoje é o segundo país mais obeso do mundo, só perde para os Estados Unidos. E é o segundo país em depressão no mundo. Porém, a depressão é um tabu. A gente não observa assuntos como esse no bar, igual percebe numa pelada de o futebol dos amigos, não fala, tá gordinho, tá com a barriguinha, tá aguentando correr. A gente não chega lá e fala, tô com depressão, ontem eu tentei me matar, tô triste. A gente não vê isso. Realmente é um tabu. É um tabu. E por ser um tabu, ela tem sido muito subdiagnosticada. Hoje as pessoas, é automático, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então a pessoa não está bem, ela fala, tudo bem. E muito se faz por conta dessa timidez ou dificuldade em se mostrar vulnerável. As pessoas não querem demonstrar fraqueza. Elas querem a todo momento mostrarem que são fortes, que não são vulneráveis. E o ser humano é vulnerável. E por conta disso, elas acabam não assumindo determinadas fraquezas, pontos fracos. E a rede social atrapalha muito nisso, ajuda muito que isso aconteça. Que só quer postar foto boa, carro bom, passeio. Todo mundo tem a vida perfeita, né? Isso. E por não mostrar as vulnerabilidades, a depressão acaba sendo um tema muito pouco debatido. E a incidência é assustadora. Logo, as pessoas com depressão, seja por traumas, seja por deficiência de testosterona, por hipotireoidismo, por alterações no nível de cortisol, doenças como insuficiência adrenal, seja por insônia, seja por problemas intestinais, esta depressão, a pessoa busca um mecanismo de fuga, onde venha fazer com que o corpo produza dopamina, noradrenalina, serotonina, que são neurotransmissores que têm relação direta com calma, com alegria e com disposição. E existem alimentos promotores e depressores, que são aqueles que promovem a descarga de dopamina, serotonina, noradrenalina e endorfinas, mas da mesma forma que
promove picos, promove um declínio, que são café, chocolate, bebida alcoólica, açúcar, drogas lícitas e ilícitas, onde a pessoa, ao tomar uma com os amigos ali de forma exagerada, promove uma descarga de neurotransmissores que dá um relaxamento, traz a sensação de bem-estar, mas em contrapartida, em um outro momento, em um segundo momento, isso leva a uma depressão e acaba sendo alimentos depressores. E por conta disso, as pessoas acabam adquirindo peso, porque quando comem demais e querem alimentos que promovem a produção desses neurotransmissores. Quando bebem demais, e aí se come demais, acorda mal no dia seguinte, não consegue exercitar, se bebe demais, fica até 72 horas com o metabolismo e com o corpo comprometido, se quer exercitar, às vezes não exercita tão bem, se quer trabalhar, não performa tão bem. Então, eu acredito que pessoas que ganharam acima de 10 quilos em um curto período de tempo, isso é uma preocupação e investigação de saúde mental. Não é a tireoide, a testosterona ou qualquer outra coisa. Isso é um fato que aconteceu recentemente ou alguma coisa relacionada realmente à saúde mental, seja transtorno de ansiedade generalizado, compulsão alimentar, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Então, os médicos, nutricionistas, profissionais de saúde precisam focar nessa questão de saúde mental e não somente tomar um remédio para emagrecer, porque se for a depressão, ela vai emagrecer, mas vai continuar depressiva, e quando tirar o medicamento, a depressão ainda está lá e ela vai readquirir. Não trata a causa, né? Não Trata trata só os sintomas. A gente falou também dos exames, né? Talvez por isso que às vezes as pessoas fazem exame de sangue, tá tudo normal, e ela não consegue atingir aquele resultado que ela queira, né? Acho que está muito ligado a isso? Sim. Exame normal não é sinônimo de saúde. E aí, quando a gente fala de exame, existem 2 pontos. Doenças que não são diagnosticadas através de exame ou que não precisam de exame, desde ansiedade. Ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Top Então, 1? É top 1. Então, qual exame de sangue que a gente vai identificar a ansiedade? Não tem. Déficit de atenção, enxaqueca, insônia, e envolve também a depressão, onde alguns exames podem estar alterados, mas aí vem a pergunta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a depressão que diminuiu a testosterona ou a testosterona baixa que ocasionou a depressão? É o hipotireoidismo que ocasionou a depressão ou a depressão que ocasionou o hipotireoidismo? Então, não somente o exame é preciso ser feito, mas eu diria que o exame tem um papel de 30% a 40% no desfecho ali do tratamento. O restante é a conversa, né? Eu costumo falar um ouvido afiado e um olhar apurado. Então, ouvir a pessoa, analisar ela, em pé, sentada, conversando para tentar identificar qual é o problema. E um grande detalhe que poucas pessoas falam é que esses exames laboratoriais, os valores de referência, é uma média populacional. E se a gente muitas das vezes quer um carro bom, um celular bom, um trabalho, um casamento, uma casa ótima, por que não uma saúde ótima? E muitas das vezes encontramos níveis de vitamina D, níveis de vitamina B12, ferro, próximo do limite mínimo, está normal, mas está próximo do mínimo. E os profissionais falam que está normal. Realmente está normal? Se levar em consideração o valor de referência, está normal. A média, né? Mas está dentro de uma média. Qual média? Primeiro lugar de ansiedade no mundo, segundo de obesidade e depressão, terceiro de burnout, 72% não dormem bem, 60% sedentários, porque exercitar 3 vezes por semana, 4 é sedentarismo. Então, é essa que é a média que vem no valor de referência. Então, na verdade, não é bom, né? Não. E aí, se nós observamos um valor de referência de uma vitamina, por exemplo, próximo do mínimo, por que só desejar um celular, uma casa, um carro, um casamento ótimo? E não um marcador de saúde ótimo? E o comum tem ficado normal. Eu observo no consultório um paciente chegar com um exame de ultrassom do abdômen e fala assim, veio gordura no fígado, mas o médico falou que está normal. Não, o normal é o fígado sem gordura, o fígado não tem gordura, né? O bom é não ter gordura. Mas como está tão comum, é normal. E o mesmo serve para a ansiedade. Eu chego para os pacientes, você é ansiosa? É claro que eu sou ansiosa. Quem não é ansiosa? É normal.
Não é normal. Normal é não ter. É não ter. E isso serve para insônia e as outras patologias que eu falei. Então, nós não devemos acostumar com o comum, porque quando acostuma é uma zona de conforto e a gente não sai dessa zona de conforto se não pensar diferente. Aí entra muita questão de um tratamento humanizado, de fato, né? Como é que o senhor enxerga essa crescente no Brasil hoje? Porque não basta só pegar os exames e olhar, né? Como o senhor bem disse. Olha só, as pesquisas mostram que o pensamento positivo é terapêutico. Então, pessoas que pensam positivo ou estão em um ambiente de otimismo, o prognóstico das doenças é muito melhor. Os estudos também mostram que fé, espiritualidade, ela melhora o prognóstico das doenças de forma muito importante. E quando a gente vai ver também as pesquisas, eu estava lendo uma neste final de semana, onde eles pegaram grupos de pessoas nos Estados Unidos, um estudo da Virgínia, e eles pediram para as pessoas listarem preocupações que elas tinham todos os dias, durante 20 dias. Então, todos os dias elas iriam listar inúmeras preocupações, durante 10 dias. Não, 20 dias, durante 20 dias. E aí, ao término da pesquisa, eles deixaram passar um mês. E todas as preocupações que eles tinham que listar nessa pesquisa eram preocupações de curto prazo. Não é a longo prazo, será que eu vou conseguir comprar uma casa? Não. Coisas do dia a dia. E aí, 30 dias após o término dessa descrição das preocupações, eles foram ver aquela lista e se realmente aquelas preocupações haviam acontecido. 91,4% das preocupações não haviam ocorrido. É um estudo observacional, raso, com poucas pessoas, mas eu fui mais adiante e fui buscar mais evidências científicas. E todas elas, estudos com desenhos diferentes, com populações diferentes, sexos diferentes, chegavam nessa conclusão, onde o que tinha um percentual menor era 86% e o que tinha um percentual maior era 94%. Ou seja, 86% a 94% das nossas preocupações, elas não acontecem. E por que a gente sofre tanto com elas? Por antecedência, né? Sim, por antecedência. Por conta justamente de inúmeros fatores. E nós, como médicos, temos um papel importantíssimo, que é do atendimento humanizado. Medscape, que é uma revista extremamente respeitada no meio médico, em 2019 fez uma pesquisa com vários países. E aí questionaram os pacientes o que era mais importante. A assertividade no diagnóstico, ou seja, o médico falasse, você tem pneumonia e está certo. O atraso na consulta, o médico não atrasar é o mais importante. O preço da consulta é o mais importante. Ou o atendimento humanizado. Países como Polônia, Espanha, Itália e Brasil foram pesquisados. O único país que, em primeiro lugar, priorizou a humanização foi o Brasil. 70 e poucos %, agora não me recordo, dos pacientes brasileiros falaram que o atendimento humanizado é mais importante que o preço da consulta, ou seja, pode ser barato ou caro, mais importante do que atrasar. Então o profissional da saúde pode atrasar a consulta ali e pode até mesmo errar no diagnóstico. Eu falo que você tem uma pneumonia quando, na verdade, você toma antibiótico para pneumonia, mas era Covid. Nossa. Então, você pode errar no diagnóstico, mas uma coisa que não pode deixar de acontecer é o atendimento humanizado. E quando nós vamos observar a questão da cultura, o Brasil é um país tropical. Então, os encontros é churrasco, é futebol, né? Geralmente, o pôr do sol é 6 horas da tarde, tem festa junina, tem festa daquilo, coisas que não acontecem tanto na Europa e nos países mais frios. Então, talvez por esse motivo, nós precisamos tanto daquele toque, daquele cuidado, daquele olhos nos olhos, apertar a mão dos pacientes e trazer uma palavra de conforto, que é que eu falo para os médicos que eu treino e capacito. Quando nós procuramos, por exemplo, um advogado para resolver alguma questão, se o advogado vira para a gente e falar assim, não, realmente seu caso está complicado, você está com um problemão, né, você está ferrado, ao invés de falar, olha, é um caso complexo, mas eu vou te ajudar, vai dar super certo, existem brechas, então nós vamos ter um resultado muito bom. Então, assim, são formas de falar. E o mesmo a gente traz para a medicina.
né? Por mais que seja uma doença com um prognóstico terrível, um câncer, por exemplo, e olha que hoje a gente tem conseguido tratar de forma muito efetiva o câncer, de várias formas. Se o médico não trouxer aquela palavra de conforto, pontos de vista, envolver o paciente no tratamento, olha, você precisa de remédio para emagrecer. Mas você precisar não quer dizer que você tem que tomar. De repente, se você faz isso, aquilo, a gente não prescreve. E o mesmo para o sono, e o mesmo para a queda de cabelo, enfim. Então, isso se faz o atendimento humanizado. Mandar uma mensagem para o paciente, perguntar no dia seguinte se deu tudo certo, se está com alguma dúvida, se já marcou o retorno, se melhorou ou não melhorou, parabenizar, apertar nas mãos, examinar o paciente da cabeça aos pés. Este autocuidado, né, e este cuidado com o paciente melhora muito o tratamento das doenças, trabalha muito. E, então, no Brasil, a gente precisa disso, sim. Você acha que existe um déficit, né? Porque é 75%. Então é porque está faltando, né? Esse atendimento humanizado. Está. Ou não necessariamente? Está. Hoje é um atendimento desumanizado. As pessoas são intolerantes, impacientes, querem performar bem, mas performar bem é mais qualitativo do que quantitativo. E as pessoas não entendem isso. Então é mais qualidade e menos quantidade. Quantidade a ponto de querer fazer 20 tarefas no dia, desejar atender 20 pacientes no dia, 30 pacientes no dia, quando na verdade o qualitativo é mais importante. Então se você foca em uma determinada atividade, focar no essencial, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama Essencialismo, e eles falam sobre isso. Tem uma página do livro muito interessante, onde ele desenha 2 círculos, e em um círculo ele faz igual um sol, vários traços ao lado do círculo, né? Fazendo um sol mesmo. E são traços bem pequenos. E eles falam que hoje a população de modo geral tem sido isso. Então eu quero fazer um curso, eu quero comprar uma casa, eu quero casar, eu quero isso, quero emagrecer. E aí a gente não foca no essencial. E o que é o essencial? Isso é extremamente individual. Os objetivos de vida eles mudam, as fases mudam e os objetivos também vão mudar. Uma hora é enriquecer, outra hora é formar, outra hora é casar, outra ter filhos. E quando a gente não foca no essencial, e ao lado desse círculo, parecendo um sol, tem um círculo que parece um pirulito, onde ele traça uma linha daquele círculo, uma linha reta e bem extensa. Onde quando nós focamos no que é realmente essencial, no que é importante, a gente consegue iniciar, dar sequência e concluir. Então eu acho que é o que falta muito hoje nas pessoas, e eu me incluo nisso, Certo. que com a leitura e autoconhecimento a gente consegue aprender e colocar em prática. Doutor, o senhor também falou de câncer, né? Hoje a gente tem uma incidência muito grande de câncer em jovens, né? Como é que o senhor enxerga isso? É muito grande. Isso tem relação com a área da medicina chamada epigenética. E epigenética é a influência dos fatores externos na nossa saúde. Ou seja, uma pessoa na família dela não tem ninguém que infartou. Mas aí ela come gordura saturada, bacon, chips, batata frita, hambúrguer. Ela está acima do peso. Ela fuma. Ela é sedentária e é extremamente estressada. Aí ela chega e infarta. Por mais que na família dela não tenha predisposição nenhuma, nenhum histórico, os fatores externos, o que ela fez durante a vida, modificou a genética dela, fazendo com que ela adoeça. Só uma metáfora para entender. E isso acontece muito com câncer. Onde, antigamente, a incidência de câncer em jovens era algo quase inexistente. Câncer de intestino, a quantidade de pessoas jovens que a gente tem observado, câncer de mama em mulheres jovens, câncer de estômago, câncer cerebral, e muito disso é por conta realmente da alimentação. Hipócrates dizia antes de Cristo, teu remédio, teu alimento é o remédio, e hoje a alimentação da população é inteiramente açúcar e industrializado, justamente por aquele famoso falta de tempo. Ah, não tem tempo, não tem tempo. E quem não tira tempo para cuidar da saúde, obrigatoriamente terá que tirar para cuidar da doença. E a alimentação, tudo que a gente desembala, aumenta a incidência de doenças cancerígenas. Então nós temos mais que descascar
né, do que desembalar. E essa frase nos mostra que realmente é mais frutas, é mais os alimentos da terra, mandioca, batata, e menos chips, suco de caixinha, coisa em Miojo. lata, isso aí. A gente, assim, com a conversa que a gente está tendo aqui, a gente vê que basicamente uma das maiores causas dos problemas que a gente tem hoje, com questão de sobrepeso, depressão, que a gente já comentou aqui, até mesmo questões como câncer e tudo, vem tudo a partir da alimentação, né? Uma das maiores causas, pelo que eu entendi, seria a alimentação. E assim, qual dica que você daria hoje para uma pessoa que é 100% sedentária, tem uma alimentação ruim, por onde começar para mudar esse estilo de vida que tem, de sedentarismo, de alimentação ruim, sobrepeso e tudo mais? Olha só, o que é remédio para alguns pode ser veneno para outros. A alimentação é algo extremamente individual. Existe uma área da nutrição e genética chamada nutrigenética e nutrigenômica, que é o papel dos alimentos na sua genética. Ou seja, a maçã pode fazer bem para mim e mal para você. O brócolis pode fazer mal para você e bem para mim. E essa individualidade genética a gente consegue identificar através de exames. E não somente isso. Através da nutrição, o profissional da saúde avaliar a sua rotina e, baseado na sua rotina, em quais momentos você deve comer e o que você consegue comer naquela determinada ocasião. Que algumas pessoas trabalham viajando, outras em grandes reuniões e palestrando, e nem sempre vai ser possível, em determinado momento, fazer uma refeição. Então, é extremamente necessário que tenha uma avaliação individualizada. Não é comprar protocolos, Ctrl+C, Ctrl+V, para conseguir alimentar-se bem. E quando eu falo dieta, a dieta, no meu ponto de vista, ela tem alguns fundamentos, que é justamente determinar horário para comer. Não é aquela história antiga e ultrapassada que não faz sentido nenhum de comer de 3 em 3 horas. Mas é determinar horários. Meu horário é de comer às 8, é meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, exemplo. Da mesma forma que a gente tem horário para trabalhar. Que cansado ou não, de ressaca ou não, triste ou não, chuva ou sol, Lula ou Bolsonaro, a gente vai, acorda e vai trabalhar. Nós podemos estar com raiva de alguma coisa, a gente acorda e vai trabalhar. E da mesma forma precisa ser alimentação. Meu horário de alimentar é esse, ponto final. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu preciso parar para comer. Determinar a quantidade. E quando, por exemplo, nós vamos almoçar em um self-service, a gente não vai com a quantidade programada. Se for um self-service com várias opções, a gente pega todas as opções. Então, criar esta programação. Olha, eu vou para aquele restaurante, lá eu só vou comer uma proteína, X de salada e carboidrato. Implementar alimentos saudáveis. A grande maioria das pessoas hoje que buscam emagrecer, elas cortam tudo. Então, fica de jejum intermitente todos os dias. E aí come folha, come uma fruta, toma um suco e mais nada. Então, tem que implementar comida boa. Tem que aprender a comer algo de bom. Seja líquido, sólido, seja misturado, enfim. E diminuir comida ruim. Não é eliminar totalmente a comida ruim, porque a vida está baseada num equilíbrio. E querendo ou não, a comida ruim ela tem relação com socializar, né? Encontrar com os filhos, com a esposa, com os amigos, um happy hour, um final de semana, um churrasco. Isso é importante para a saúde mental também. Então, reduzir alimentos ruins ou hábitos ruins, implementar alimentos bons, determinar horário para comer e quantidade. E quando a gente consegue fazer isso com maestria, a saúde vem inevitavelmente. Tem uma pesquisadora americana, que ela chama Adele, que em uma frase se resume muito, onde a gente pode tentar seguir. Ela fala o seguinte: faça um café da manhã como um rei ou rainha, um almoço como um príncipe ou princesa e um jantar como um mendigo. O que ela quer dizer com isso? Que nós, de acordo com a crononutrição e cronobiologia, fazer algumas refeições mais qualitativas e quantitativas nos primeiros momentos do dia e ao longo do dia reduzindo. E de acordo com a nossa fisiologia, e todos os animais têm a sua fisiologia, onde alguns comem várias vezes ao dia, passarinho, por exemplo, outros fazem grandes refeições e ficam dias sem comer, como uma cobra, um leão. Na nossa fisiologia, nós não devemos comer após as 8 horas da noite.
Porque quando nós realizamos grandes refeições após as 8 horas da noite, mudamos o nosso ciclo circadiano, que é o quê? Que é aquela questão de à noite produz melatonina, à noite produz GH, de manhã o homem quando acorda produz testosterona, mas quando nós comemos muito tarde, tudo isso é bagunçado. E com essa bagunça atrapalha os hormônios e vira mais um monte de problema. O doutor comentou sobre bons alimentos e alimentos ruins, né? Quais são bons e quais são ruins? Isso também é individual, mas dá para a gente citar alguns. Eu diria aí, os piores alimentos é até mais fácil. A gente coloca aí sorvete como um dos primeiros, né? Ele é uma gordura saturada junto de açúcar. Então são 2 venenos juntos. O próprio refrigerante é um alimento, não deveria nem ser chamado de alimento. É uma coisa muito ruim para a saúde. Um veneno, né? É um veneno. Os embutidos, eu coloco salsicha do cachorro-quente, talvez como o mais maléfico deles, tem relação direta com o câncer, que a gente falou aqui. Os chips, né? Os chips, além de ser hipersódico, muito sal, ocasiona retenção, e hoje a maioria das pessoas são retidas pelo excesso de sal e falta de água. Ele deveria ser eliminado também, tá? E quando nós vamos falar de alimentos bons, nós podemos listar ovos, seja de codorna, granja, caipira. Podemos listar cúrcuma, podemos listar o limão, que é antioxidante, rico em vitamina C. Podemos listar proteínas vegetais, quinoa, shimeji, shiitake, tofu. Proteínas animais, principalmente as do mar, né? Peixes de águas frias e profundas, que é rico em ômega 3 e uma substância chamada astaxantina, que previne doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, doenças do coração, infarto, derrame, que é, por exemplo, salmão, atum, truta, né? Frutos do mar. Então, falando bem basicamente assim, os piores e alguns dos melhores, que se a gente conseguir pelo menos retirar esses piores, a gente já está num grande passo para envelhecer o mais jovem possível. E jovialidade na velhice ou na terceira fase da vida é poder exercitar, é poder namorar, é poder ter uma memória boa para lembrar de tudo, é poder ter força para ter autonomia, para subir uma escada, para dirigir, enfim. Então, isso é qualidade de vida. Não adianta chegar aos 70, 80 com um monte de remédio todos os dias e tem dificuldade para fazer coisas simples. De ajuda para tudo. É. Uma dúvida que eu sempre tive, e é algo mais pessoal meu, se o modo de preparo dos alimentos influencia naquilo que a gente vai adquirir de bom e ruim a partir deles. Tem influência total. Então, por exemplo, se a gente esquentar alimento em recipiente de plástico, todo tipo de plástico ele tem uma coisa chamada disruptores endócrinos, que são substâncias industrializadas que entram no nosso organismo e atrapalham a função hormonal. E mamadeira, garrafinha como esta, recipiente de marmitinha de plástico, quando é esquentado, quando ele atinge uma determinada temperatura, essa substância tóxica vai para o alimento. E a gente acaba ingerindo aquilo ali. Então, quando nós falamos de comer bem, precisamos tomar cuidado com esta contaminação, que pode vir até mesmo da panela de alumínio, onde o alumínio vai para o alimento e, consequentemente, aquele alumínio é ingerido, como até mesmo da forma de armazenamento. Hoje, para aumentar a conservação dos alimentos, é implementado, né, é adicionado nos alimentos várias coisas. Então, uma carne congelada, ela dura meses. Um produto de prateleira, um leite numa caixinha daquela dura meses. E quando a gente tira aquilo ali em vivo, né, se deixar ali em ambiente, azeda. Mas a caixinha de leite ali na prateleira, ela pode ficar 1 mês ali, 2 meses tranquilamente, que tá a mesma coisa. Então, isso nos mostra que tem muito
aditivo químico ali. E por isso que eu falei anteriormente que é descascar mais e desembalar menos. Então, se a gente puder evitar esquentar alimentos em recipientes plásticos, substituir a panela de alumínio por porcelana, vidro, ou aço cirúrgico, e tentar comer alimentos in natura, orgânicos, a gente vai estar eliminando grande parte das coisas ruins que nós ingerimos. E tem uma publicação de uma revista de bioquímica de São Paulo, onde eles pegaram a água do rio... Ai, gente, agora eu não me recordo. De um rio lá da cidade de São Paulo. Certo. Não é... Tietê? Não é o Tietê, não. E aí eles pegaram várias amostras de vários trechos do rio. Então, foram em vários trechos do rio e pegaram várias amostras da água. E eles foram estudar essa Atibaia, lá em Atibaia. Eles foram pegar várias amostras desse líquido de vários trechos do rio para estudar o que tinha ali. E ali, naquela água, o que eles encontraram? Paracetamol, que é o Tilenol, dipirona, ácido acetil salicílico, que é o AS, que algumas pessoas com sangue mais grosso utilizam, né? Cardiologista prescreve muito. Estradiol, que é hormônio, que é utilizado na reposição na mulher, né? Na mulher com menopausa. Levonorgestrel, que é um método contraceptivo. Cetoprofeno, que é um anti-inflamatório que em doses elevadas prejudica os rins. Então, assim, tinha uma farmácia dentro da água de Atibaia. Impressionante. E aquela água, querendo ou não, as pessoas têm contato, seja indireto ao pescar um peixe ali e comer aquele peixe, seja ao nadar, ou até mesmo dependendo do processo que é feito ali de purificação daquela água. A pergunta é, aquele processo das redes de água, elas matam só bactérias, vírus, melhoram o pH da água ou também eliminam essas substâncias? E aí fica o ponto de interrogação. Mas é só uma demonstração de como a natureza está ficando, né? E se de alguma forma uma pessoa saudável entra em contato com aquela água, seja de forma direta ou indireta, um homem, por exemplo, uma criança, um jovem, um pré-adolescente estará tendo contato ali com hormônios, né, como pílula do dia seguinte, anticoncepcional, e hormônio utilizado para a reposição feminina. E hoje, quando nós vamos ver crianças, homens, menininhos, a gente vê menininho com peitinho, no clube, na praia, menininho novinho com celulite com a disfunção estética mais comum na mulher, por conta do estrogênio alto. Então, a gente observa meninos, crianças com estrogênio alto, por conta da ginecomastia ou lipodistrofia, ou da celulite, o que é atípico, mas de tão comum está se tornando normal. E quando nós vamos pegar imagens preto e branco dos nossos pais ou avós, todos magérrimos, ninguém utilizando óculos, ninguém utilizando aparelho dental, os pais, naquela época, todos cabeludos, né? A gente pega a seleção brasileira ali da década de 70, 80, 11 jogadores em campo, todos os 11 com cabelo aqui no ombro. E hoje a área da tricologia é que tem mais crescido, né? Então, peraí, o que mudou? Se nós, né, aí quem nasceu década de 80, 90, somos herança genética de quem estava cabeludo ali em 70, 80. Por que mudou tanto? Por que mudou tanto? Né? Que hoje os homens antes eram cabeludos e hoje ninguém consegue ficar. E o mesmo para as mulheres. A gente observa mulheres que naquela época tinham 5 filhos, 6 filhos, 8, 10 filhos e não tinham obesidade, né? Ontem saiu uma publicação, uma matéria, né, na verdade, em um site muito famoso aqui no Brasil, mostrando que os pets, né, os gatos e os cachorros estão obesos e que nos Estados Unidos já tem spa para isso. E aqui em Belo Horizonte já tem spa para animais acima do peso.
E aí eu pergunto, será que esse cachorro gato está com hipotireoidismo? É uma menopausa? Isso Né? dá para emagrecer cachorro? Isso. Já tem que em BH? Já tem para cachorro e gato. Então, pelo menos essa publicação dos Estados Unidos, de cada 10 animais, 3 estão com obesidade, então não é nem sobrepeso. E isso vem justamente por acompanhar o estilo de vida do seu cuidador, que não tem horário para comer, que come sem estar com fome, que come mais do que deveria, e o hábito animal, infelizmente, acaba seguindo. E quando nós vamos trazer isso para o meio humano, já existem pesquisas mostrando que filhos adotivos adquirindo obesidade por conviverem com pais obesos. É o hábito, né? Mais uma vez mostrando que essa questão de predisposição genética para a obesidade é uma desculpa esfarrapada daquilo. Lá em casa todo mundo é assim, lá em casa todo mundo é assim. Predisposição não é nada mandatório. A gente tem a autonomia e poder para dizer como vai ser nosso futuro. A gente recebeu uma pergunta aqui da Márcia, que ela fala justamente disso, que ela pediu pro doutor falar um pouco mais sobre a glamorização da obesidade pelos influenciadores digitais. Isso é um tema polêmico, né? Polêmico. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde determinou que a obesidade é doença. Então, ela é doença igual hipertensão, diabetes, depressão, Covid. Ela é uma doença. E se é uma doença, ela deve ser tratada. Vejo que grande parte da geração Z, que é essa geração aí dos anos 2000 para cá, tem como hábito ou prática a terceirização da culpa. Então, eu estou cansado, é por causa disso, você não me deixa dormir. Eu não consigo emprego, então vou para os Estados Unidos. Mas também com o governo assim, mas eu estou acima do peso, o que eu tomo para emagrecer? Deve ser meu metabolismo. Então, essa terceirização da culpa, a gente acaba colocando um capu na nossa cabeça onde nós não enxergamos ou não desejamos enxergar nada. E o autocuidado e amor próprio não é aceitar a obesidade, é pelo contrário, é não aceitar a obesidade. Então, hoje falta muito amor próprio nas pessoas, né? E para ter amor próprio, a gente tem que cuidar do nosso corpo humano. Nós cuidamos do carro, cuidamos dos animais, levamos o carro para fazer manutenção, mas com o nosso organismo a gente procura ajuda só quando está doente. Então, eu sou totalmente contra essa romantização. É doença, deve ser levada a sério e precisa definitivamente ser tratado, né? Nós não podemos aceitar ou incentivar pessoas acima do peso, porque a obesidade abre portas para várias outras doenças e não o contrário. Como, por exemplo, uma pessoa magra, ela fica hipertensa, tem a pressão alta, ela fala assim, a pressão alta que me engordou. Uma pessoa magra, ela tem diabetes, ela fala assim, eu era magra, tive diabetes, e é a diabetes que me engordou. Mas nós observamos o contrário. Eu estava magra, engordei e tive diabetes. Eu estava magra, engordei e tive hipertensão. Então, se a gente for só prescrever remédio, a pessoa vai tomar um para dormir, um para acordar, um para refluxo, um para ficar animada, um para não ficar triste, para não chorar. Quando, na verdade, se a gente trata o problema pela raiz, grande parte desses problemas serão resolvidos. E, na prática, eu vejo pessoas abandonando remédios psíquicos, antidepressivos, depois de emagrecer, de voltar a se olhar no espelho, de conseguir pesar na balança, de utilizar um biquíni, de voltar a ir para a praia, de utilizar um vestido antigo, ou de lembrar que voltou ao peso antes da gravidez, ou o peso quando era jovem, ou antes do casamento. Às vezes era até a causa, né, dessa doença. Era até a causa. Dessa doença mental. Era até a causa. E, para concluir, a obesidade, ela impacta em 4 coisas que começam com a letra M. M de mental. Então, ela pode levar a compulsão, déficit de atenção de memória, ansiedade, depressão, transtorno bipolar. M de metabólico. A obesidade pode levar a alterações de ácido úrico, colesterol, triglicérides, glicose, testosterona, tireoide, cortisol. A obesidade pode levar a problemas mecânicos, refluxo, ronco, menisco, ligamento cruzado anterior, tendinite, canelite, varizes nas pernas.
lipedema, linfedema, inchaço em membros inferiores, IMD monetário, onde precisa tomar remédio, pagar mais caro para um monte de coisa, para ir em médico, a pessoa acima do peso ela não performa bem, então geralmente isso pode dificultar que ela chegue em um cargo muito elevado na empresa, tá? Justamente por cansaço, etc. Então a obesidade ocasionando tudo isso. E a pergunta que eu deixo é, vamos tratar um problema desse por problema ou vamos focar no que realmente ocasiona tudo isso? Eu acho que, voltando nessa parte da glamorização, o grande problema em si não é, tipo assim, dizer que a gente tem que aceitar as pessoas obesas, né? Porque a pessoa difere da doença. Eu acho que está acontecendo é muito essa confusão entre pessoa e a doença. Às vezes eles, tipo, estão glamorizando a doença e esquecendo que, tipo assim, o foco da campanha de aceitação não é para aceitar que a pessoa pode ser obesa, é aceitar que a pessoa obesa também é uma pessoa. Eu acho que a gente se perde muito nisso aí. E outro assunto também que eu acho muito importante, faltam várias coisas na nossa educação de base, essa questão da educação alimentar. A gente não tem isso hoje nas escolas para as crianças e adolescentes, uma educação alimentar, saber tipo assim, a hora correta de comer. Basicamente o que a gente aprende com os nossos pais. Muitas das vezes a gente tem, igual você falou, exemplos em casas que não Aprende errado. que não condiz com o que é o ideal a ser feito e a gente acaba criando uma prática por vício, né? Então, eu acho que falta muito essa educação alimentar, porque a gente tem hoje a educação física na escola que basicamente serve para os meninos jogar bola, para as meninas jogar vôlei ou queimado, alguma coisa do tipo, e nunca focado nessa questão de alimentação, nunca focado realmente no corpo, na prática de exercício físico em si. O que você acha sobre esse déficit que a gente tem hoje na educação com esse ponto? Olha, a educação para mim na minha opinião, é a chave para resolver grande parte dos problemas do Brasil. O simples fato de, por exemplo, eu estar numa fila de um restaurante e dar R$5 para o cara me passar na fila, suborna. Então a gente reclama muito de político, etc., mas nós temos enraizado na nossa cultura hábitos ou... O jeitinho brasileiro. Jeito brasileiro. Que foram uma fila ali e tal. Então, a educação, na minha opinião, é a principal estratégia. E neste final de semana eu até postei sobre isso. Eu falei assim, vocês, seguidores, o que vocês acham que deveria ter no ensino, né, desde a formação aí das crianças? Aí eu coloquei educação nutricional, coloquei questões relacionadas à espiritualidade, saber uma coisa de mandamentos, como amar ao próximo como a ti mesmo, ser honesto, humilde, enfim. Primeiros socorros, porque muitas das vezes é uma questão de engasgar, uma pessoa tem um mal súbito, cai no chão ali, o que fazer, né? Questões relacionadas à gestão de tempo, deveria ter. Direito do consumidor, porque a gente não sabe nossos direitos. Planejamento financeiro. O Brasil tem uma quantidade de microempreendedores assustadora, mas a grande parte das empresas quebram por conta de uma falta de um planejamento e entendimento financeiro. E voltando para a educação nutricional, na minha opinião, essa é a chave. Então, e outra que eu coloquei sobre inteligência emocional. E ninguém sabe direito sobre a alimentação, né? A gente é educado por revista, por TV, por influenciador digital, pelo marketing da indústria alimentícia, e isso, obviamente, faz parte desse ganho de peso. Então, a educação nutricional deveria ser matéria fundamental, desde o nascimento, e não somente para os filhos, mas para os pais ali que, né, tiveram filhos, porque, caso contrário, a indústria do medicamento, né, ela vai criar remédios para tratar a sequela justamente de não ter uma educação nutricional. Então, isso é de extrema e fundamental importância e foi o que, inclusive, me motivou a entrar na faculdade de nutrição, justamente para aprender detalhes de nutrientes, valor calórico, o que é qualidade mesmo ou não. Porque, como eu disse, na minha opinião, realmente a educação nutricional é o tratamento para prevenir e para tratar a obesidade. Certeza. A educação é a chave, né? Falando de medicamento em si, hoje a gente tem descargas de dopamina no cérebro a todo momento, né? Por exemplo, mexer no Instagram é muito mais prazeroso que estudar.
como é que você é relacionado hoje com os medicamentos? Porque igual como o doutor mesmo explicou, quando você bebe muito num dia, aí a sua dopamina tá alta. Aí no outro dia, ela vai lá para baixo. Então você se sente mal e tudo mais. Tem muitos medicamentos hoje que estão na moda, como o Vinvance, que o senhor postou outro dia lá no seu... Senhor não, doutor. Que o doutor postou lá no seu Instagram. E eles são muito receitados, né? Como é que o doutor enxerga isso hoje? É saudável, não é? Ó, o brasileiro, ele tá no topo aí também do ranking da automedicação. Para se ter ideia, estados como a Bahia, mais de 90% dos baianos fazem automedicação. Minas Gerais é o que menos faz, pelo menos na última pesquisa do IBGE. Mas é o que menos faz, mas metade da população faz. Metade? Metade. Então, se tem 4 pessoas aqui no estúdio, pelo menos 2 fazem automedicação. E a automedicação vai desde um remédio para dor de cabeça, como tarja preta, onde as principais dores hoje dos pacientes são sono ruim, cansaço, queda de cabelo, ansiedade, depressão. E quando nós falamos em cansaço, depressão, existem drogas como a lisdexanfetamina, que é que você mencionou, que acaba temporariamente resolvendo 2 delas. Que quando a pessoa toma, ela fica mais animada, bem-humorada, performa mais e o cansaço passa. O grande detalhe é que toda droga que é vendida em drogaria, ela pode ter efeitos colaterais e tem as suas indicações e contraindicações. E indo para o lado da automedicação, ela pode se tornar um veneno, quando mal indicada. Em pessoas que têm ansiedade generalizada, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm taquicardia, o coração mais acelerado, pessoas que têm transtorno do sono. Medicações como essa podem exacerbar um problema que ainda não foi tratado. Mas, quando bem indicado, pode ajudar muito. E hoje a lisdexanfetamina ela é indicada em pessoas compulsivas do ponto de vista alimentar e pessoas com transtorno déficit de atenção com hiperatividade. E quando bem indicado, feito um planejamento do tratamento, qual dose iniciar, se haverá aumento ou não da dose, se precisa tomar ou não todos os dias, né? Ela ajuda demais. Mas o que a gente tem observado são pessoas tomando para trabalhar uma quantidade de horas muito maior do que deveria e o corpo precisa descansar, e para festa. Então, para chegar na festa e ficar mais desinibido, etc. Então, isso vai causar uma dependência e isso tem sequelas a longo prazo. Assim como o Zolpidem, que as pessoas usam para dormir, alguns por conta própria, tarja preta para dormir, clonazepam, diazepam, Rivotril, né? Alprazolam, enfim. E quanto ao álcool, o álcool ele pode ter um efeito terapêutico por socializar, por relaxar, em algumas pessoas até induzirem um sono, mas dependendo da quantidade da bebida alcoólica ou frequência, isso é extremamente maléfico. O álcool ele tem uma sobrecarga no organismo e para ser metabolizado e até excretado, eliminado ali, ele demora até 72 horas. Então, se a pessoa toma muita bebida alcoólica no domingo, ali no almoço da família, ela só vai voltar ao normal provavelmente na quarta-feira. Ele já está no meio da semana. E aí, provavelmente, ela perdeu dias ali de produtividade no trabalho, na família, no esporte. E quando já chega na quinta-feira, ela já está pensando novamente em beber. Então, acaba que ela não dá descanso. E aí sobrecarrega o fígado que produz hormônios, produz substâncias antioxidantes. Do ponto de vista neurológico também, a pessoa fica mais letárgica, o raciocínio fica mais lento, e aí às vezes vai para um Venvance para melhorar isso, e aí toma um Venvance, fica ansioso, aí vai para um escitalopram para ficar mais relaxado, mas aí vai atrapalhar na libido. Aí a libido está ruim, toma uma testosterona. Testosterona toma sem precisar, começa a dar acne, aí vai para um Roacutan, fica todo ressecado, o intestino prende, aí toma um Orlistat, um Xenical, começa a eliminar a gordura e aí perde vitaminas, aí vitaminas caem, o cabelo começa a cair, aí toma uma finasterida para o cabelo, e aí quando vê a pessoa toma remédio para tratar efeito colateral. Virou de uma remédio, farmácia, né? Vira uma farmacodermia, né? A pessoa toma tanta coisa que ela começa a criar outras doenças, né? Aí começa a empolar o corpo, né? Tipo uma farmacodermia.
Então, é remédio para tratar efeito colateral de remédio. E a medicina, isso não é medicina. Né? E a pessoa precisa entender para atender. Então, é necessário ouvir, examinar e identificar qual que é o problema. Mas é uma prescrição, né? A lisdexanfetamina que eu particularmente prescrevo, gosto, mas não é algo que deve ser para todo mundo. Pelo contrário, são pouquíssimas pessoas que devem usar. Hoje em dia eu vi uma pesquisa, na verdade, que mostra que a Novo Nordisk, né, que fabrica alguns medicamentos para diabetes, ela é a indústria farmacêutica brasileira que mais fatura anualmente, e ela só tem 2 produtos. E muito desse faturamento está ligado ao uso desses produtos para o emagrecimento. E aí é uma dúvida que muitas pessoas têm, se realmente esses medicamentos que são feitos para o tratamento de diabetes, eles funcionam nesse processo de emagrecimento, se eles têm algum efeito colateral posterior, se traz alguma dependência, alguma coisa do tipo. Então, tem um estudo publicado por uma revista muito respeitada, chama New England, um estudo ali entre 2018 e 2019, onde eles pegaram 3 grupos de pessoas com diabetes, e grupos assim com mais de 1.000 pessoas. O primeiro grupo, eles deram placebo, deram um comprimido com farinha, e não falaram o que era. O segundo grupo, eles deram um remédio para diabetes chamado metformina, mas também não falaram o que era. E o terceiro, não deram remédio, colocaram para exercitar 5 vezes por semana, 30 minutos. Ao longo de 12 semanas, eles foram acompanhando os níveis de glicose. E ao término do estudo, foram olhar qual grupo tinha melhorado mais a glicose. E, por incrível que pareça ou não, o grupo que mais melhorou a glicose foi o que exercitou. Ou seja, pessoas com resistência insulínica, comum no ovário policístico, pessoas acima do peso, que têm hiperglicemia, pessoas portadoras de diabetes, o melhor tratamento e controle é a atividade física, seja ela qualquer, crossfit, natação, bicicleta, corrida, musculação. Tem paciente que faz polidense, hipismo, squash, beach tennis, e ganhar massa magra. E quando eu falo ganhar massa magra, não é virar um halterofilista, bodybuilding, é ganhar músculo. Não é ficar com a blusa justinha, é ganhar massa. Os remédios ajudam, principalmente aquelas pessoas que estão extremamente descompensadas, mas medidas como essas, elas precisam ser feitas. A pessoa tem que virar a chave e entender, se eu não tratar, vai dar problema lá na frente. E as medicações aí feitas pela Novo Nordisk, que são ótimas, ajudam, mas não pode só pensar nelas. A Novo Nordisk foi a empresa que mais cresceu aí nos últimos 2 anos no mundo. As ações dela, então, dispararam. E ela conseguiu criar uma medicação muito inovadora, onde ela contribui tanto para o processo de emagrecimento como para o controle da diabetes ou até a prevenção da diabetes. O grande ponto, na minha opinião, é que ela poderia ser vendida sem prescrição médica no Brasil. Porque nos Estados Unidos, além de ter um preço extremamente elevado e inacessível para muita gente, ela só é comercializada com receita médica. No Brasil não precisa? Não, até hoje não. E o Brasil que é o país que faz mais automedicação. Logo, pessoas que não precisavam tomavam, pessoas que não queriam exercitar tomavam, pessoas para emagrecer 2, 3 quilos tomavam, pessoas com problemas no intestino, refluxo, enfim, tomavam e, consequentemente, começaram a ter efeitos colaterais, efeitos sanfona, entre outros. Mas, até então, no Brasil, o que é comercializado foi a medicação com maior eficácia até hoje. Tá? Já existem outras sendo fabricadas, tanto pela Novo Nordisk como pela Lilly, que é uma farmacêutica dos Estados Unidos, que demonstraram resultados superiores aos que são comercializados hoje no Brasil. Mas meu receio é o seguinte, as pessoas entrarem nesse ciclo vicioso, que iniciou-se lá atrás com a sibutramina, onde a sibutramina todo mundo tomou, todo mundo emagreceu, e aí começou a dar efeito sanfona, depois a sibutramina não adiantava, foi por Listat, aí depois fluoxetina de forma off-label, e aí chegamos onde chegamos com mais de 10 medicações disponíveis para emagrecimento, e a estatística, ao invés de diminuir, só aumentou.
Então, a quantidade de medicamentos disponibilizados para essa finalidade aumenta, mas a obesidade aumenta mais rápido ainda, porque falta educação nutricional. Acontece eu diria um fenômeno que é o seguinte, a pessoa acha uma facilidade para emagrecer e vai correr do processo comum, que é o que você falou, que é exercitar, é alimentar bem, né, manter uma rotina, né, de alimentação e exercício. Aí o cara descobre ali, por exemplo, a injeção da Novo Norte lá, ele toma e emagrece rapidinho, aí o cara fala, pô, não vou fazer mais academia, tá resolvido o meu problema, vou aplicar esse trem aqui, sei lá, uma vez por mês, não sei nem como é que funciona, e resolvi meu problema de emagrecimento. E eu acho que volta muito nisso na educação. A pessoa com educação alimentar, uma educação nutricional, ela sabe que, igual você falou, o remédio vem para aliar no momento que ela está precisando, algum déficit que ela venha a ter, né, durante a vida, mas o que cura de verdade, o que trata de verdade é realmente a alimentação correta aliada a uma rotina de exercícios contínua, né? Então eu acho que a gente precisa voltar muito nesse ponto, porque hoje a gente está, além das medicações que a gente já conhece, a gente tem muita medicação, diria, no mercado negro ali, que a gente vê propagandas por Instagram, por fora, tipo assim, um chazinho que vai te emagrecer em uma semana, e eu não sei até que ponto eles são realmente eficazes, mas a gente vê bastante, por exemplo, tem um chazinho ali de canela com não sei o que você tem que tomar todo dia quando você acorda, que você vai emagrecer tantos quilos por semana. Eu acho que, assim, ao meu ponto de ver, isso é algo meio que ilusório, né? Eu nunca vi ninguém perder 10 quilos em uma semana tomando chá. Até para ganhar peso, né? Não adianta nada você usar aí Durateston, que você não tem uma dieta boa, você não dormir bem e não treinar bem, você não vai crescer, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tem que acreditar mais na sua mudança de postura, que seja mudar os ambientes que frequentam, as pessoas com quem anda, determinar horário para iniciar o sono, horário para acordar, horário para comer. Cuidar de si mesmo, autocuidado, como eu disse, a gente cuida também do nosso trabalho, da nossa empresa, e por que não cuidar do nosso maior patrimônio, que somos nós. E não é que não deve descartar totalmente as medicações, mas as medicações numa pirâmide aí de importância, a base dessa importância é literalmente a mudança dos hábitos, e aí o medicamento entra em outro momento. Até porque todas essas medicações elas não devem ser feitas de uso crônico. Então, tem dia para começar e dia para terminar de tomar. E comigo foi assim, eu fiquei arriscando medicamentos, várias promessas, chás, fórmulas, fitoterápico, remédio, tarja preta ou não, para emagrecer. Mas eu só fui me dar conta disso anos depois. E quando eu entendi o funcionamento do meu organismo, que eu preciso ter um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para comer, um horário para exercitar. E é aquilo que o Mário Sérgio Cortella fala, faça o seu melhor, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, se a pessoa não consegue exercitar 5 vezes, 6 vezes, faça o seu melhor. É 3. Meia hora, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E o mesmo para a alimentação. Eu consigo tirar algumas coisas ruins, mas ainda eu não estou conseguindo colocar suco e verdura. Mas consegui tirar a cerveja, consegui tirar o sorvete ou o chocolate. Então, é esse ponto que a gente precisa chegar. E parar com essa questão cultural de o que eu tomo para. Uhum. Que é o que as pessoas falam. O que eu tomo para acordar? O que eu tomo para dormir? O que eu tomo para emagrecer? Porque senão a gente vê uma curva aí em boca de jacaré, que é assim, né? E assim, todos os anos são criados uma esteira de medicamentos para emagrecer, mas a estatística da obesidade ela só aumenta. E essas curvas elas vão ficando cada vez mais distantes. Então o índice de obesidade e de outras doenças e a esteira de medicamentos para emagrecer todos os anos é a mesma. Seja ilícitos, criados de forma clandestina, seja os comercializados em farmácia, enfim. A respeito, ainda falando da educação, o que você indicaria? Tipo assim, qual é o melhor exercício? Eu acho que muitas pessoas têm dúvida qual tipo de exercício é melhor para emagrecer, qual tipo de exercício é melhor para adquirir massa. A gente vê as pessoas aí com essas fichas padrão de internet, muitas vezes não sabem qual é a função de cada exercício que eles estão praticando. Melhor horário, né? Isso, melhor horário para poder estar fazendo esses exercícios. O que você indicaria para o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois Olha só, levando em consideração a nossa fisiologia, o melhor horário para exercitar é pela manhã. Mas nem todas as pessoas conseguem
disponibilidade para isso. De manhã os níveis de cortisol estão mais elevados, de testosterona principalmente no homem também, e é quando justamente a adaptação ao exercício é melhor, onde nós conseguimos usufruir mais dessa elevação da testosterona e conseguimos inclusive até mesmo estabilizar esses picos de cortisol. A produção de endorfinas de manhã, que produzem sensação de bem-estar, isso faz com que o dia seja mais produtivo. Então, o melhor momento seria de manhã. Mas, como eu disse, quem não conseguir, o ideal seria tentar não treinar à noite. Porque, em alguns casos, isso pode atrapalhar o sono. Da seguinte maneira, no treino, a frequência do coração aumenta, a pressão arterial aumenta, a temperatura corporal aumenta e a produção dessas endorfinas também aumenta, como uma catecolamina, que é a noradrenalina. E aí a pessoa, consequentemente, ela fica agitada e não consegue chegar no sono profundo, que é o sono regenerador. Quanto à atividade física, o melhor exercício é o que tem de maior intensidade, quando o objetivo é preparo físico e emagrecimento. E a gente pode fazer atividade física de alta intensidade em uma bicicleta. Né? Então, assim, a gente percebe aquelas pessoas caminhando de manhã com o celular na mão, batendo papo, aquilo é baixa intensidade. Entre fazer aquilo e ficar em casa é melhor fazer aquilo, porque você socializa, bate papo, toma um sol e movimenta. Mas se você quer resultados realmente significativos, dar passos mais largos e mais rápidos e determinar um tempo para executar aquilo. Do tipo, todos os dias eu caminho 1 hora de manhã. E essa 1 hora dão 3 quilômetros. Então a partir de amanhã eu vou tentar caminhar esses mesmos 3 quilômetros em 50 minutos. E aí você vai acelerar o ritmo e gradativamente vai reduzindo esse tempo para completar os 3 quilômetros ou aumentar a distância nesse mesmo tempo. Quanto à longevidade, prevenção de doenças, flacidez, definição, eu quero definir, eu quero ficar tanquinho, eu quero acelerar meu metabolismo, eu quero emagrecer mais, eu quero evitar flacidez, ganhar músculo. Então, ganhar músculo é o mais importante. E as pessoas estão muito focadas em números na balança. E a balança, ela pesa água, pesa ossos, pesa músculo e pesa gordura. Se a pessoa de manhã é um peso, à noite é outro, aumentou o peso, provavelmente é água. E água não é gordura, e água é algo que a gente precisa e necessita. Então, existem outras métricas, como o percentual de gordura, que a gente pode fazer através da bioimpedância, pesagem hidrostática, dobras cutâneas, aquele de apertar. Existe a antropometria, que é a fita para medir barriga, etc. E existe a foto, que você pode fazer no espelho para avaliar. Então, dependendo do biotipo, o peso ele pode oscilar muito ou não. Então, o peso ele pode passar uma falsa impressão. E se você quer sair do efeito platô, que é quando fica totalmente estagnado nos resultados, e isso no processo de emagrecimento, o que você precisa é de ganhar massa. Não é o chá, não é o café, não é a água gelada que vai acelerar o seu metabolismo. O que vai acelerar o seu metabolismo é ganhar músculo. E eu tenho pacientes que ganham músculo fazendo escalada. O que você treina? Meu treino é escalar. O que você treina? Hipismo. O que você treina? Polidense. Então, dependendo da estratégia utilizada naquele exercício, você vai ganhar massa magra. Então, para quem quer sair do efeito platô, quem quer acelerar metabolismo, quem quer ficar torneado, com curvinhas no abdômen, mulher na perna, no bumbum, etc., é exercício para hipertrofia. Tá bom? E a balança, ela pode ser um amigo ou um inimigo. Isso vai depender muito do biotipo da pessoa. Certo. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat, responder. A Márcia e a Janaína perguntou, o que você sabe informar sobre o implante hormonal de ocitocina? Isso aí seria os chips da beleza? Não. Não? Implante hormonal, ele é um dispositivo, seja o implante de 6 meses, que é absorvível, ou de 1 ano, que é não absorvível. O de 6 meses é feito por um material biodegradável, o corpo absorve, e o de 1 ano é feito por um material chamado silástico. Se assemelha um pouco à prótese de mama. Dentro deste material é possível colocar estrogênio para reposição hormonal na mulher,
progesterona na reposição hormonal na mulher, testosterona para reposição no homem, a gestrinona, que erroneamente é chamada de X da beleza, que pode contribuir no tratamento de doenças como mioma, endometriose e TPM. Pode colocar o que quiser. A ocitocina, ele é um hormônio produzido principalmente nas mulheres durante o processo de amamentação. E aí, quando a criança, o nenenzinho, faz aquela sucção na mama, é produzido ali mais e mais ocitocina para fazer o leite sair. Querendo ou não, isso cria um vínculo afetivo com o neném, prazeroso, e faz com que aquele processo não seja ruim, doloroso. Tanto que a mãe até gosta. Pensando nisso, algumas pessoas criaram esta ocitocina com a mesma finalidade, de relaxar, etc. Mas, no momento, não existem estudos científicos Muito novo. que tragam segurança ou até mesmo respaldo. Se não existem estudos, não quer dizer que não funciona, não quer dizer que não dá certo. Mas a gente não está fazendo algo em cobaia, em camundongo, em rata, são seres humanos. Então, eu sou contra e não coloco implantes como de ocitocina, por esses inúmeros motivos, porque querendo ou não, eu vou anestesiar a pessoa, eu vou usar bisturi, eu vou colocar um corpo estranho dentro do organismo dela, com uma promessa por algo que eu não consigo me respaldar ou dar absoluta certeza sobre aquilo. E na prática eu atendo pessoas que colocaram implantes como esse de ocitocina e não sabem se o bem-estar foi porque começou a exercitar, foi porque emagreceu, foi porque começou a fazer dieta, porque tratou uma deficiência de vitamina D, ou porque foi do implante. Então, particularmente, eu sou contra, tá? Mas como eu disse, se não tem estudos, não quer dizer que não procede, mas eu não indico, porque tem um custo elevado, enfim. Mas implantes como testosterona, estrogênio, progesterona, etc., já existem estudos, tem efetividade, a gente consegue pegar um exame de sangue e mostrar para o paciente, olha, sua testosterona estava 200, e aí com o implante foi para 600, né? Ele tem uma melhora clínica significativa, porque, por exemplo, a testosterona ela é muito bem indicada na mulher para libido, desejo sexual, e para homem também. E o homem, por exemplo, que não tem ereção, começa a ter ereção. A mulher que tem desinteresse sexual começa a procurar um marido namorar de novo. Então, independente se os dois brigaram, estão com um relacionamento ruim, a mulher vai procurar, o homem vai procurar. Então, tem melhora clínica daquele hormônio e tem melhora laboratorial. A gente pega o exame e mostra assim, melhorou. Então, a minha opinião sobre a ocitocina, não. E a tese do meu doutorado é sobre a gestrinona. Justamente porque tem poucos estudos, os estudos que existem são mais antigos, e a gente está liderando um estudo para justamente chegar a uma conclusão e mostrar benefícios e se possuem riscos ou não. É um estudo pioneiro de doutorado que vai, acredito, revelar muitas coisas e ajudar os médicos a desenvolver e se deve ou não indicar isso. Agora a Márcia perguntou o que o doutor acha das controvérsias que envolvem os chamados chips da beleza. Que é justamente... É justamente isso, né? O chip da beleza é a gestrinona. A gestrinona ela tem um mecanismo de reduzir o estrogênio e aumentar o hormônio androgênico. Homem tem pouco estrogênio, ou deveria ter. Por isso o homem não tem celulite. Por isso o homem não tem gordura em mama. Por isso o homem geralmente não tem flanco, não tem culote. Mulher tem muito estrogênio. Por isso tem tudo isso. Homens que têm celulite, gordura em mama, flanco, muito provavelmente o estrogênio está elevado. O homem tem muita testo. Por isso o percentual de gordura é menor. Por isso ao exercitar ganha massa mais rápido, o resultado é mais rápido, tem mais músculo, geralmente é mais quadradinho. Quando a mulher faz uso de doses elevadas de testosterona, ela vai ficando quadradinha. Ela vai perdendo curvas, ela vai ficando sem celulite. E quando o homem tem muito estrogênio, ele vai criando celulite, etc. Esses exemplos são para mostrar que a gestrinona ela faz o estrogênio cair e faz os androgênicos, como testosterona, subir. Mas a indicação dela é para tratar doenças que têm o estrogênio alto. Como eu disse, endometriose, mioma, TPM, são doenças na mulher que são ocasionadas pelo estrogênio alto. Coloca a gestrinona e o estrogênio cai, mas em contrapartida melhora a testosterona.
E aí a mulher ganha em libido, massa magra, celulite. O foco não é este, o foco é este. Mas o que as mulheres gostam é disso aqui. Por isso algumas pessoas vêm falando, vai usar gestrinona para celulite? Não, ela é para tratar isso aqui. E realmente tem razão. Mas faltam estudos ainda para mostrar, tem relação com câncer ou não? Apesar do que, pela forma que ele age, ele tende mais a proteger contra o câncer. A gente tem que fazer o estudo. Então, por isso, dessas contraposições, opiniões diversas, mas a medicina é a arte de lidar com a incerteza e atuar na probabilidade. E por esse motivo a gente tem que ter muita cautela na prescrição, porque realmente a gestrinona ela pode ajudar muito. Eu acredito que a gente consiga finalizar esse estudo nos próximos 6 a 12 meses e vamos trazer novidades aí para revelar realmente se ele é extremamente seguro ou não. Mas já adiando, já fazendo um briefing aí, os resultados têm sido muito bons, muito seguros e a gente precisa tomar cuidado só com alguns detalhes, mas quando muito bem indicado, a gestrinona pode ajudar muito. Em questão daqueles colaterais que a mulher que toma muita testosterona tem, que é da voz mudar, né? Que é de outras coisas. Isso também tem? Os excessos fazem mal. E mulheres que já têm a pele acneica, com acne, melasma, já tem queda de cabelo, a gestrinona, a testosterona não deve ser usada. Existe aquela coisa, né? Indicação e contraindicação. E, infelizmente, na minha opinião, com o crescimento desenfreado das faculdades de medicina, a qualidade técnica caiu muito. Então, existem faculdades sem um corpo docente preparado. Então, tem médicos dando aula que não fizeram mestrado, doutorado, não lê artigo, não tem experiência. Com isso, a qualidade da formação aí atual é baixa. E aí, infelizmente, a gente observa muitos casos que é observado somente as indicações. Ou seja, uma indicação de testosterona na mulher, libido baixo. Mas aí, quais são as contraindicações? Nódulo na mama, queda de cabelo, acne. Aí, veja bem, a mulher tem a libido baixa, ou seja, ela tem indicação da testa. A segunda pergunta é, ela pode usar? E aí, essa contraindicação ela é esquecida. E aí, a mulher ela já tem algumas entradinhas aqui na frente, já tem uma pele mista, oleosa, com os poros abertos. O profissional não se atenta a isso, prescreve, e aí o que ela já tem é exacerbado. E aí, no meio do tratamento, o foco muda. Ela prefere não ter libido, mas ter pele boa e cabelo. E aí começam essas matérias sensacionalistas falando que os hormônios ocasionam isso. E é algo não só do hormônio, né? Eu já acompanhei pacientes internados por conta de paracetamol, por conta de aspirina. Saiu recentemente uma mulher que foi internada em UTI por conta do Ozempic. Então, não é o remédio, é o mau uso. É o mau uso dele. Da mesma forma que a mulher foi para UTI de Ozempic, tiveram obesos que tinham um futuro muito bem descrito, né, de um CTI, por exemplo, que curaram, trataram a obesidade por conta dessa medicação. Então, é um mau uso. O problema não é o hormônio ou o remédio para emagrecer ou o remédio para dor. É a indicação inadequada. Até porque, igual você falou, muitas vezes a pessoa só vê a indicação, né? Tipo assim, a mulher tem um libido baixo, mas não necessariamente é só a testosterona que vai resolver. Ela mudando a alimentação, tratando o mental, que eu acho que, na minha opinião, deve ser um dos fatores mais importantes para a questão da libido, tanto do homem quanto da mulher, é essa questão do mental. Quando a pessoa não se sente bem consigo mesma, não tem um mental forte, ele acaba impactando em várias áreas, inclusive nessa. E não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas você falando aqui me veio essa dúvida na cabeça, se o excesso de testosterona pode causar mal-estar, né, na pessoa, pode causar, chegar a ocasionar uma depressão, né, a pessoa ficar mais agressiva e tudo mais, fica, entre aspas, mais masculina. Então, eu já experimentei, eu vou trazer para vocês o que aconteceu comigo e o que está descrito na literatura. Meu mestrado foi reposição de testosterona em homens com deficiência através de creme de testosterona. A gente observa muita injeção. Aí eu propus avaliar a efetividade. Passar creme na pele melhora ou não a testosterona? Então foi o que eu propus.
Defendi essa dissertação em 2018 e foi ela que eu apresentei na Faculdade Sorbonne, Harvard, etc. O homem com deficiência de testosterona, ele fica... né, tem disfunção erétil, tem os sintomas sexuais, de libido, etc. Perda de massa magra, os braços ficam mais finos, perna, rarefação de pelo, então não faz tanta barba, o pelo no corpo vai ficando mais ralinho, o cabelo. Ele acumula gordura na região do abdômen, perde força, tem um cansaço surreal de manhã, então não consegue nem levantar. E alguns sinais como ficar desencorajado, medroso. E aí teve uma vez eu fui viajar para Uberlândia para ver minha filha. E aí na época eu estava com uma namorada. E aí uma viagem que eu já havia feito, que eu gastava na época umas 5 horas e pouquinho, eu gastei 7. Falei, gente, o que aconteceu? Por que eu demorei assim? Porque não teve acidente na estrada. Sem trânsito. Sem trânsito. E aí ela falou assim, Lucas, você não passou de 100 e você não fez uma ultrapassagem a viagem inteira. E eu comecei a refletir, gente, por que eu fiz isso? Porque na estrada eu vou ali 100, 110, 120, quando pode ultrapassar, a gente ultrapassa, mas é uma viagem de 550 quilômetros, não fazer uma. E aí eu comecei a perceber que eu estava com várias atitudes de falta de coragem, falta de imposição, que vem muito da característica masculina, de tomar frente diante das coisas. E quando eu fui analisar, eu falei, gente, minha testosterona tá baixa, eu já sei que tá baixa. E quando eu pude perceber, as minhas atitudes eram por conta disso. E aí a gente fica tão desencorajado que até para palestrar, para falar em público, e até para chegar para conversar com a menina, por exemplo, a gente não tem confiança nenhuma. A qualidade de vida cai. Cai. E o contrário acontece. Quando a testosterona está extremamente elevada, você corre no trânsito, você quer fazer ultrapassagem, quer fazer extravagância. Em alguns casos, isso deixa a pessoa mais irritada e briga no trânsito, fica impaciente com algumas outras coisas. Então, o excesso, né, como eu disse, a diferença entre veneno e poção mágica é dose. Então, o excesso, ele pode, sim, atrapalhar as relações intersociais, deixar a pessoa mais bruta, mais grossa, mais ranzinza, e a deficiência pode ocasionar isso, tanto em homens como em mulheres, tá? Então, isso acontece, por exemplo, no homem com a faixa etária mais avançada, quando a testosterona cai, eu costumo brincar, ele começa a ver novela, senta na frente da TV com as perninhas cruzadas, a filha vai embora, ele chora mais que a mãe, porque a filha está indo embora, né? Ele fica querendo carinho, dengoso, quando tem uma dor ali, uma unha que cortou errado, aquilo ali vira um drama, né? Uma amputação, ele chora, pede carinho, enfim. Ao contrário de outras questões, quando um homem jovem com a saúde legal, ele quer mostrar que é mais forte, né? Ele quer abrir a coisa ali para a esposa, ele quer carregar as coisas. Então isso tem relação direta para a gente ver o quanto o hormônio influencia nas tomadas de decisões, postura, comportamento. Ele não é crônico, né? Por exemplo, essa reposição de hormônio em si, ela não é crônica. Pode haver um efeito platô, a pessoa tomar muito e já não fazer mais resultado? Pode. É comum, o corpo adapta-se a tudo, o corpo adapta-se a exercício, a remédio, a dieta, a treino, adapta-se a tudo. Então, por isso, do controle, acompanhamento, data para iniciar e para concluir o tratamento. Igual antidepressivo, remédio para emagrecer, tem uma efetividade ali bem legal, 2 meses, 3 meses, os emagrecedores, aí depois precisa ajustar a dose, aumentar. Os antidepressivos também, geralmente com 6 meses, em alguns casos 1 mês, precisa ajustar. Então, o corpo ele vai adaptar a tudo, ao frio, ao calor, ao excesso de peso, ao baixo peso. Mas adaptar-se a algo não é sinal que aquilo faz bem. Então, uma pessoa que fuma todos os dias ao acordar, após o almoço, depois de um café, ela está adaptada ao cigarro, não é sinal de saúde. Tanto que quando ela suspende o cigarro, ela fica ansiosa, engorda, rói as unhas. Tem pessoas que quando retira álcool, tem alucinação. Então, assim, a gente adapta-se ao bom e ao ruim. E com os hormônios também é assim. Por isso que tem que avaliar de forma muito individualizada isso. A dose, a forma de administrar. Porque tem hormônio adesivo, em comprimido, em injeção, em implante, em creme, enfim. Certo. A gente vê muito os tratamentos aí que o pessoal faz, né? Inclusive tá rolando um movimento para, não sei se já até proibiu,
né, utilização, por exemplo, de hormônios, Para fins estéticos, né? de bombas em geral para fins Prescrever. estéticos. E isso gera uma dúvida se realmente é necessário o uso de bombas para a pessoa adquirir um resultado, para alcançar aquilo que ela quer, e quando isso é necessário. Porque isso, tipo assim, veio à tona, eu particularmente nunca usei, então eu não tenho nenhum conhecimento, mas tem pessoas que, igual você falou, já acredito eu que chega num estágio que se não for ali com auxílio de alguma droga, ele não vai alcançar um patamar um pouco maior. E não necessariamente é maléfico, né? Em alguns casos. Aí eu queria saber a opinião que você tem sobre isso, sobre essas drogas e em si essa decisão de proibir A prescrição. a prescrição delas para fins estéticos. Alguns pontos que a gente precisa falar. Não foi proibida a comercialização, ou seja, tem em grandes redes de farmácia. Todas as grandes redes de farmácia em Minas Gerais e no Brasil tem. Segundo, não foi proibida a prescrição. Então, o médico pode continuar prescrevendo. O que foi proibido é o uso de hormônio para objetivos estéticos, seja emagrecer, ganhar massa, celulite, definição, etc. Isso está proibido. A indicação dos hormônios são várias. Sarcopenia. O que é sarcopenia? Aquelas pessoas bem magrinhas, com IMC baixo, sem força. Aqueles senhorzinhos, geralmente, que andam arrastado, ou que só ficam na cama. Quando? Na menopausa, na deficiência de testosterona, andropausa, que são as indicações reais de repor hormônio. Quando nós falamos de repor hormônio, o hormônio, a gente tem que ter proximidade com o hormônio. Tem que tratar ele como uma coisa natural, porque todos nós produzimos Quebrar o tabu. desde o nascimento. Se a pessoa tem um problema de tireoide, ela toma hormônio da tireoide. Se uma menina de 11 anos, 12, menstrua, ela começa a tomar anticoncepcional, aquilo é hormônio. E muitas vezes aquele hormônio que ela começa é para melhorar a pele, que é estética, é para diminuir a queda de cabelo, que é estética, e ela com 10, 11, 12 anos está tomando um hormônio vendido sem receita, por via oral, que passa no fígado, e que a própria bula fala que aumenta a chance de trombose, câncer de mama e de fígado. Então, se pode ser prescrito um Roacutan, a isotretinoína, para acne, se existem as medicações que aplicam na barriga, comercializadas sem receita, que são análogos de hormônio, ou seja, são semelhantes ao hormônio, chamado de LP1, que são vendidos sem receita para tratamento também estético. Por que essa contraindicação ou proibição seletiva? Onde, isso aqui não pode. Mas comprar um remédio para emagrecer, igual tem mulher ou homem que quer perder 3 quilos, que precisa perder 2, 3 quilos, não é nem sobrepeso. Mas aí pode ir na farmácia e comprar essa medicação que aplica na barriga e age igual ao hormônio. E não pode usar hormônio. Não pode. Aí tem que comprar um anticoncepcional para tratar a acne. Então, assim, por que desta proibição seletiva? Isso eu discordo. Né? Se for proibir, tem que proibir tudo. E aí o remédio para emagrecer tem que ser liberado só com receita para quem precisa. O anticoncepcional ele deve ser prescrito só com receita e para quem precisa. E os hormônios injetáveis também. Mas o que não dá para entender é essa proibição. A seletividade. Não dá. Não dá para entender. Isso é um despreparo dos parlamentares, né? Isso é uma briga interna de muita vaidade e ego que existe dentro das sociedades médicas, dos conselhos. Tem conflito de interesses, de indústria, é uma coisa muito que vai além complexa, desse despreparo, né? Vai muito além. Onde, aparentemente, pode ser que a prioridade ali, menor que seja saúde. E quando eu falo saúde, autoestima baixa prejudica a saúde. Leva doenças mentais, como o doutor bem disse. Exatamente. Então, se a pessoa tem uma autoestima boa, ela trata doenças como depressão, que é uma das mais prevalentes no Brasil. Então, assim, eu acho que isso precisa ser discutido de forma bem aberta. E, como eu disse, toda medicação ela pode trazer problemas severos, desde um gripal a um hormônio. Então, é um debate que dá para muitos dias, horas, meses, e que precisa ter bom senso.
tem que ter bom senso para definir o que vai ser feito. Doutor, o papo tá fluindo muito bem. Se você já querendo ir embora, se já com algum compromisso, pode avisar. Tá joia? Eu tenho consulta já, mas dá pra gente fazer uma última aí? Então, assim, aproveitando que a gente falou É um de pouco ouro, hein? É a disso, última. é a de ouro. De ouro. Aproveitando, eu queria saber um pouco da sua vida de empreendedor. Até no nosso flyer, nossa chamada, a gente falou lá, médico e empreendedor. Só que eu acho que, tipo assim, nas suas redes sociais, meio pelo que eu pesquisei, a gente vê pouco sobre a sua área empreendedora nesse ramo. Queria que você contasse um pouco sobre o Lucas como empreendedor. A gente já ouviu falar muito Como do surgiu a médico. clínica. Olha só, eu costumo falar que a gente aprende mais vendo e ouvindo do que necessariamente estudando ali. E aí eu pego exemplos como dentro de casa. Eu gosto muito de criar plantas e eu falei, gente, eu nunca fiz um curso de jardinagem nem nada. Mas eu via a minha mãe cuidando com muito carinho das plantas. E assim foi ao longo da vida, onde durante a época da minha formação em medicina e após a formação, eu sempre andei e tive amizades de outros nichos. Então eu tinha amigos bancários, amigos donos de associação veicular, publicitários da área da política, dono de açougue, de farmácia. E sempre nesses encontros a gente falava de tudo, menos de medicina. E ouvindo e vendo histórias eu comecei a aprender tudo que eu sei hoje sobre empreendedorismo. Fui fazer curso de gestão primeiro há uns 2 anos atrás. Mas já aplicava aquilo diariamente. Por mais de aprender ouvindo e vendo, a gente precisa de prática. E eu não tinha absolutamente nenhuma prática. E nessa prática é igual você ensinar seu filho a começar a andar. Ele cai, machuca, bate, machuca, fica desencorajado até começar a andar. E foi assim. Caí, quebrei, pensei em desistir, quebrei de novo, peguei dinheiro emprestado, pensei em desistir. E nessa de levanta e cai, a gente hoje conseguiu ter algo sólido, com crescimento seguro, com processos, com colaboradores e com planejamento. Mas para chegar até lá a gente precisou tombar muito e é necessário, né? O Brasil é um país muito difícil de empreender, justamente por não ter ensino técnico disso em nenhum momento da nossa vida. Fundamental, médio, nada. Nós temos a questão da carga tributária, que é um absurdo, né? São muitos impostos, enfim, tudo que pode dificultar nós temos aqui. Até então, para abrir uma empresa no Brasil era uma coisa complexa, demorava demais. Nos Estados Unidos, você abre uma empresa dentro de casa, né, em um dia. Então, são muitos fatores dificultadores, tem a desonestidade de algumas pessoas. Tem a questão mesmo de emissão de nota fiscal, que é um processo muito complexo. Muito. Tem um livro do Márcio Teles. Márcio Teles é o sócio do Paul Lehmann, da Ambev, né? Eles têm livros juntos, Beto Scupira, Márcio Teles e Jorge Paul Lehmann, que é O Sonho Grande. A história deles é muito incrível, né? São os caras aí mais ricos do Brasil hoje, os 3. É uma história bem legal. Mas tem um livro do Márcio Teles que ele diz um trecho, eu precisei tirar uma foto desse trecho, porque eu não acreditei naquilo que eu li. Ele falando que no Brasil o empreendedor ele precisa atrasar pagamentos de empresas terceirizadas. Então ele ensinando, por exemplo, olha, você comprou alguma coisa de uma empresa que presta serviço para você. Então, exemplo, vou trazer lá para a clínica. Se você comprou muita folha A4, se você comprou tinta para impressora e produto de limpeza e prometeu pagar isso em 30 dias, atrase para 60, para 90, para 120. Não faça questão de pagar. Para você que compra grandes volumes, a empresa nunca vai querer te perder como um cliente. Então atrase e vai renegociando e depois compra de novo e continua atrasando. Então, assim, é uma forma que eu discordo de pensamento e é um cara que tem um patrimônio de bilhões ensinando em um livro aberto para pessoas que não tiverem bom senso vão perpetuar esse tipo de prática. Certeza. E quando a gente vê se eu atraso o pagamento propositalmente
da empresa da Folha 4, da de tinta e material de limpeza, eu estou prejudicando o fluxo de caixa de 3 empresas que empregam várias pessoas, e isso vira um problema grande que acaba respingando em mim de alguma forma em algum momento. Se essa moda pega, né? Isso. Então, assim, por isso que eu volto a falar sobre educação. E a educação é nutricional, é financeira, religiosa, enfim, em vários pilares, para que, de fato, as coisas no Brasil melhorem, porque não é todo mundo que tem resiliência, não é todo mundo que tem várias questões que são necessárias para empreender e conseguir manter uma empresa por muito tempo, né? A maioria das empresas no Brasil não duram 5 anos, elas fecham. Então, de fato, a gente precisa ter bons exemplos no Brasil e bons ensinos. Muito bom, doutor. Eu quero te agradecer por ter cedido seu tempo, né? Sabe que é bem curto. Muito obrigado pelo papo. Eu acredito que todo mundo em casa aprendeu muito. Foi muito proveitoso, né? Muito construtivo. Aproveitar todo mundo que está assistindo aí, e para quem vai assistir depois, quem tiver assistido essa live e gostou do espaço, está procurando um ambiente para poder fazer um podcast, procura a gente lá nas redes sociais, Algoritmo TI. A gente tem toda a estrutura completa para você. A gente tem estúdio de gravação de conteúdo à parte. Se você quiser fazer um comercial, alguma coisa do tipo, só buscar a gente nas redes sociais. A gente vai estar com condição diferenciada para vocês aí. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Muito obrigado novamente ao doutor. Foi um grande prazer. Até a próxima.